Eis o bom ânimo. Ô bênção! Eis o bom ânimo. Sabe quem falou isto? Jesus. Jesus olha para aquele povo e diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, é certo que o tal do ânimo não é fácil. É difícil. E nós muitas vezes nos pegamos envolvidos pelo desânimo. É uma atmosfera envolvente, uma atmosfera assustadora que nos envolve, e é preciso estarmos atentos para que não venhamos a sucumbir, para que não venhamos a cair nas dificuldades que são impostas pelo desânimo. É preciso um cuidado muito grande, queridos, e esse cuidado com certeza é o Espírito Santo de Deus que nos dá. É o Senhor, irmãos. É o Senhor que cuida da gente. A vida não é fácil, nós temos problemas dia após dia. Eu acordo com problemas, você acorda com problemas, você passa o dia com problemas. Vivemos num país com um tanto de problemas. É comum. Não há como fugir desta verdade. Foi assim com Cristo Jesus, ou você acha que Jesus amanhecia o dia, oh que legal, oh que bênção? Não, quando ele amanhecia o dia, lá também amanhecia com ele os problemas, as dificuldades. Amados, nós somos surpreendidos dia a dia pelas dificuldades, e elas insistem em produzir desânimo no nosso coração. E às vezes, não espalha para ninguém, mas às vezes o desânimo consegue êxito na vida da gente. Tem dia que ele entra de forma sorrateira na tua vida, que ele entra de uma forma desapercebida, que você não vê. E às vezes você se toca no estalo. Por que estou assim? É preciso que haja vigilância, é preciso que haja vigilância. Amados, a carne, ela deixa-se tomar pela tristeza. A carne, ela tem essa queda grandiosa pela tristeza. A carne gosta da melancolia. A carne é melancólica. Ela puxa para todas as situações ruins. Veja se não é assim. Veja se teu dia está marcado pela facilidade com a alegria ou pela facilidade com a tristeza. Você vai descobrir que a tristeza sempre quer aparecer, ela quer estar em alta na vida da gente. É o desânimo. Mas o Senhor diz para você: eis o bom ânimo. Eis o bom ânimo. Amados, para fecharmos essa porta só com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só com a presença. O dinheiro não resolve. O trabalho também não. As amizades, o alimentar-se, o ler a Bíblia também não resolve. Há muitos que leem a palavra do Senhor todo santo dia, porém não consegue a alegria do Senhor na sua existência, porque a alegria é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. É evidente, amados, que nós temos o dever de não apenas ler a palavra, mas meditar nela, nos enchermos com ela, decorarmos a palavra, aprendermos a palavra, com certeza, é nosso dever. No entanto, apenas fazendo isto não é o suficiente. Nós precisamos estar com o coração receptivo para a vontade do Senhor, para que essa palavra ela encontre lugar, ela torne-se viva no nosso coração. E a partir deste momento, o Espírito de Deus age na nossa existência e destrói todo o horizonte sombrio que forma-se diante de nós. Ô bênção! Eis o bom ânimo, eis o bom ânimo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. São palavras do amado Jesus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Mais uma vez, vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Declaração de Cristo Jesus e ensinamento para cada um de nós. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. E quero clamar que tu venhas nos dar a revelação dela, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar mais atentos à tua vontade, vigiando, Senhor, para que não sejamos tomados pelo desânimo, fruto das aflições, das perturbações, dos problemas. Senhor, abençoa-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eis a direção do Senhor para a nossa vida. Veja como Deus é maravilhoso, como a graça do Eterno se manifesta sobre a nossa existência, porque Cristo Jesus sabia que o homem passa por dificuldades. Ele mesmo passou pelas dificuldades, passou pelos problemas e tinha uma experiência vívida do que é sentir as dificuldades na sua vida. E é preciso entendermos que o Senhor manifesta essa orientação para que nós possamos andar segundo a sua vontade, para que vivamos aquilo que Ele quer. E a partir do momento que nós observamos desta palavra, o Eterno virá sobre nós, Ele te fortalecerá, Ele te colocará de pé, o Senhor fará grandes coisas na tua existência, porque assim é o nosso amado Jesus, é o amor do Senhor que se manifesta para cada um de nós. E na primeira parte desse versículo, veja: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Irmãos, o objetivo maior de Cristo Jesus era que o homem o reconhecesse como Messias e que se achegasse a Ele, porque Ele é a razão da nossa paz, a razão de todas as situações, para que o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado. E o Senhor Jesus afirma de forma clara: para que tenhais paz em mim. Eis a paz, eis a paz. Amados, são promessas do Senhor para a nossa existência. O Eterno tem promessas maravilhosas para cada um de nós. E esta é uma das muitas promessas que o Senhor tem para aqueles que são fiéis. E aquilo que o Senhor Jesus promete é a paz ao nosso coração. A partir do momento que você olha para Cristo, que você deposita a tua vida nele, que você vive a verdade do Senhor, Ele diz: tenhais a paz. Ele é a paz. Ele afirma: eu sou a paz, eu vos dou a paz. E isso significa, irmãos, que é preciso tomarmos posse dessa verdade e descansarmos do Senhor mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio a uma igreja vazia. Oh, misericórdia! É você olhar e você ter a paz de Cristo, porque você sabe que o Senhor está no controle, que Deus cuida, que Deus zela, que a graça do Eterno é para conosco. E confiamos na promessa do Senhor, porque as promessas de Deus não falham. Elas chegam no tempo certo, também não tardam, elas chegam no tempo certo. O homem acha que as promessas de Deus estão atrasadas, no entanto, elas estão no tempo certo. Porém, hoje não vamos falar especificamente da paz que Cristo pode nos dar, mas sim do ânimo que Ele tem reservado para aqueles que são fiéis, para aqueles que são fiéis. E diz a palavra ainda, irmãos, versículo 33, João capítulo 16, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Oh, meu Deus! O Senhor Jesus poderia ter falado: olha, no mundo vocês vão viver de boa, vocês vão curtir, quem sabe vai até nascer asinhas e vocês vão bater asas assim. Não, o Senhor olha de uma forma real, de uma forma verdadeira, e Ele diz para você: nesse mundo tereis aflições. Elas chegaram até você? Chegaram até você? É provável que sim.
Porque nós passamos pelas aflições, passamos pelas dificuldades, nós passamos, amados, por todas as situações complicadas que são comuns a todos os pobres mortais, mesmo servindo a Cristo Jesus. A diferença é que nós temos a paz verdadeira no coração, a paz que só o Senhor pode dar, a paz real, a paz duradoura. Nada pode nos roubar esta paz. E isto é maravilhoso, porque a paz que Cristo nos dá, ela nos fortalece no meio das aflições. Mas pastor, o que é que nós podemos entender por aflição? O que são as aflições às quais Cristo referia-se? Amados, entenda aflições como angústias, agonias, oh meu Deus, as pressões do dia a dia, as adversidades, as perturbações, sofrimentos, e a lista é grande, e ela segue. Tudo isso, irmãos, são sinônimos de aflições, são as dificuldades que insistem em achegar-se a nós, em andar conosco. No entanto, nós somos daqueles que olhamos para Cristo Jesus, porque a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é real, e nós já temos o alerta de Cristo que essas situações aconteceriam na nossa vida. Portanto, não há motivo para que nós possamos abaixar a cabeça e nos sujeitarmos a esse quadro sombrio. Não podemos. Mas é preciso que, no meio das dificuldades, quando elas surgem, com força total, que tu possas levantar a cabeça, entendendo que o Senhor é contigo, que o Senhor não te desampara, que o Senhor te guarda, que o Senhor te fortalece, que o Senhor te dá condições para andar. E se você está nesse lugar nesta noite, é porque o Senhor tem te dado condições, é porque o Senhor tem te fortalecido, é porque o Senhor tem te guardado. Eis o porquê que você está aqui. As aflições estão aí, mas o Eterno tem dado-lhe forças o suficiente para que tu possas passar sobre elas e declarar a vitória que só o Senhor pode nos dar. E isto com paz no coração. Quando as aflições chegam, quando as angústias batem à porta do nosso coração, quando a agonia nos pressiona, nós olhamos para o Senhor e esperamos nele, porque Ele é tudo na nossa vida. Oh, glórias! Oh, bênção! Aleluias! Irmãos, seríamos hipócritas se afirmarmos que não passamos pelas aflições. Seríamos hipócritas, porque a palavra diz que passamos por elas. Todos nós estamos suscetíveis às aflições. Pastor, não pastor. Apóstolo, não apóstolo. Jesus e todos os demais que amaram a Deus sobre todas as coisas, eles foram afligidos, foram provados. E aqueles que olharam para Cristo venceram com o Senhor. Oh, glórias! E esta é a vontade do Eterno para a minha vida, também para a tua vida. Nós não podemos nos deixar, irmãos, nós não podemos nos deixar tomar pela tristeza, tomar pelas dificuldades, mas sim, nos momentos em que elas surgem, lembre-se que o Senhor diz: eis o bom ânimo, tendes bom ânimo, tende bom ânimo. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. E o Senhor Jesus, com certeza, não era criança ou alguém inconsequente, que fazia afirmações soltas, afirmações sem nexos. Não, de forma alguma. Aquilo que Jesus afirmou, aquilo que ele orientou, era com base no seu poder, na autoridade que ele tinha. Oh, glórias! E essa é a verdade. É para nós crermos, é para nós confiarmos, é para nós confiarmos. E Cristo olha para aqueles que o seguiam e disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, Amados, é necessário que sejamos pessoas para cima,
bom ânimo, animados, para cima. Ô bênção! É preciso que sejamos pessoas para cima, que haja alegria verdadeira em nosso coração, que a verdade do Senhor seja, irmãos, uma fonte de alegria na nossa vida. Afinal de contas, todos que estamos aqui, cremos no Senhor. Afirmamos que o Senhor é o nosso Deus e sabemos que Ele é tudo. Sabemos ainda das promessas que Ele tem reservada para cada um de nós, daquilo que Ele afirmou aos fiéis. Temos certeza que o Senhor não desampara o justo. Temos certeza que o Espírito Santo, Ele move no nosso coração com os dons, que Ele enche o nosso coração de força, de contentamento, de esperança, que a nossa vida é a habitação do Espírito de Deus. Portanto, amados, nós temos todo o conhecimento suficiente para vivermos felizes sobre a face da terra. Temos todo o conhecimento, e esse conhecimento é verdadeiro, é real, não é algo fictício, não é algo inventado pelo homem. A Bíblia não é um livro de histórias, mas sim relatos de fatos. É o mover do Espírito Santo de Deus, e nós podemos crer naquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. Amém? Creiamos no poder do Todo-Poderoso. Amados, mas como é possível que haja ânimo no nosso coração, mesmo em meio a tantas situações difíceis? A escassez, as tristezas que surgem, as provações. Como é possível? Mais uma vez, amados, nos achegando ao Senhor. Ele diz para cada um de nós: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. O interessante é que nós olhamos para este texto bíblico de Cristo. É interessante, amados, como nós observamos esta afirmação do eterno Jesus. A afirmação é: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. E nós olhamos e entendemos que estes são os bêbados, os drogados, as prostitutas e outros que vivem nas mais diversas práticas do pecado. Nós gostamos de atrelar esse texto de Jesus a estas pessoas. Não é assim? Quando você ouve esse texto, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, de quem você lembra-se? Mas eu quero falar para você o seguinte, amados. É para você. É Jesus falando para você: vinde a mim, vinde a mim. É um convite de Cristo Jesus àqueles que estão lá fora, sim, com certeza, mas é um convite de Cristo que se repete dia após dia a cada um de nós, para que no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, quando tudo se fecha, o mundo escurece, as luzes se apagam, aí você ouve a voz de Cristo: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. É o Senhor que chama por você. É o Senhor te chamando. Não leia mais esse versículo e o atrele àqueles que estão lá fora, sim, também a eles, porém, deixe-se envolver por este convite de Cristo, porque o Senhor está dizendo para você: vinde a mim. E quando nós atendemos esse convite de Cristo, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Coisas que você não entende, coisas que você não compreende ou há de compreender, porque muitas vezes o agir de Deus jamais será compreendido na nossa existência. Vamos viver 70 anos, 80, 90, 100, 120, 200 anos sobre a face da terra e não vamos compreender o mover de Deus. Não vamos. Porque Deus faz coisas maravilhosas na vida daquele que crer. E hoje é tempo de você ouvir: eis o bom ânimo, tende bom ânimo. Ouça esta palavra do Senhor para a tua vida.
E quando nós observamos esta palavra, vemos que o sobrenatural acontece na nossa vida. O sobrenatural vem à existência. O sobrenatural, veja, estava ali os discípulos. Haviam pescado a noite toda. Jesus olha para eles e diz: tem de bom ânimo. Fiquem animados. Joga do outro lado. Veja o milagre do Senhor, veja o milagre, veja o milagre. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, gosto muito desse texto, magnífico, extraordinário, ele fortalece a nossa fé. Quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, eis o mar, eis o mar. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, estejam animados. Deus poderia ter feito 1000 coisas ali. Deus poderia ter feito surgir uma ponte de concreto. Deus poderia ter feito a água tornar-se dura e eles andarem sobre as águas. Deus poderia ter feito apenas, tipo assim, e eles surgiriam do outro lado do mar. Veja, as possibilidades que estavam diante daquele povo, porque o Deus que abriu o mar poderia ter feito coisas mais fáceis. Endurecer as águas era muito mais fácil do que abrir o mar, com certeza. Veja, mas o Senhor, Ele age da forma que lhe apraz. E o milagre vem à existência. O Senhor é assim, Ele faz forte aos cansados. Ele multiplica a força daqueles que já não têm. Oh, glórias! E se você segue na palavra, verás o sobrenatural de Deus nas cordonizes. Você vê, mais uma vez, as águas se abrirem ao passar o Jordão. As lutas em Canaã e as vitórias, tudo o agir de Deus. Tudo o agir de Deus. Com isso eu quero falar para você, por mais difícil que seja a tua causa, por mais difícil que seja o teu problema, eis a resposta do Senhor para ti. Vinde a mim os cansados. Quem são os cansados? Aqueles que estão com problemas, com dificuldades, que não sabem o que fazer da vida, que já perderam as expectativas. Tenham expectativas em Cristo, porque Ele pode todas as coisas fazer por nós. Nós precisamos aprender com urgência, a tirarmos da frente do nosso olhar, tirarmos os problemas e colocarmos as soluções. Mais uma vez, nós gostamos de problemas. O ser humano é assim. A nossa carne, ela puxa para o negativo. Ela puxa para o lado ruim. E nós gostamos dos problemas. Ah, pastor, eu não gosto de problema não, pastor. Ah, problema não, eu não gosto. É? Porque nós valorizamos tanto os problemas em detrimento das soluções. Veja, quando você tem um problema, só misericórdia. Quantas dificuldades? Quantas dificuldades? Mas por que não olha para aquele que pode resolver os problemas? Porque da mesma forma que nós imprimimos energia nas dificuldades, não fazemos de forma inversa. Deixamos as dificuldades nas mãos daquele que diz, vinde a mim os cansados, e devíamos olhar para aquele que é o dono de todas as soluções. E Ele mesmo diz para cada um de nós, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Amados, eis a solução que nós precisamos buscar com urgência para a nossa vida. Em meio às dificuldades, quando as portas se fecham, tende bom ânimo, porque o Deus que nos fortalece, Ele é o dono da vitória. Ele é o dono da vitória. E no finalzinho do versículo 33 diz, eu
venci o mundo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33, Cristo diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Primeiro o Senhor nos dá a paz. No mundo passais por aflições. O Eterno já nos alerta que passaríamos por as aflições. Porém, tende bom ânimo. Sejam animados, sejam para cima, sejam confiantes, sejam firmes. Olhe para o alto, não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe para onde? Olhe para onde vem o socorro. Olhe para onde pode vir o socorro para a nossa vida. E por fim, eu venci o mundo. Cristo afirma, eu venci o mundo. Amados, tudo quanto você lê a respeito de Cristo Jesus são realidades vivas para cada um de nós. Realidades que nós podemos praticar no nosso dia a dia. E Cristo Jesus disse que era possível vencer. Ele deixa claro para você o seguinte: é possível vencer. Eu venci. É possível que tu venças. Esta é a afirmativa de Cristo Jesus para a minha vida, sim, para a minha vida, mas também para você, para cada um de nós. Se Cristo Jesus alcançou a vitória, se Ele venceu esse mundo, se Ele venceu todas as provações, todas as adversidades, tudo aquilo que poderia jogá-lo para baixo, jogá-lo, quem sabe, numa depressão, jogá-lo num estado lamentável, Ele venceu, Ele passou com êxito, Ele passou. É porque no meio das provações Ele olhava para o alto, Ele tinha convicção de quem era Deus, da sua missão, do cuidado do Eterno para com a sua existência. Ele sabia que não estava desamparado, ele sabia que não estava solto, ele sabia que existia alguém que velava por ele, que cuidava dele, que o fortalecia, que o abençoava, que dava-lhe forças para seguir em frente. Ele tinha um mover do Espírito na sua existência e esse Espírito o fortalecia. Eis aí a razão da vitória de Cristo Jesus. Não era uma vitória apenas pelo seu braço, pela sua força, mas era uma vitória de Deus para a sua vida. E a vitória que nós temos hoje, à semelhança de Cristo, é a vitória de Cristo para a nossa vida. Se nós vivemos em Cristo Jesus, se nós nos deixamos mover no Senhor, somos cheios do Espírito de Deus, impulsionados pelo Espírito de Deus, certamente somos vitoriosos, porque a vitória que é comum a Cristo é comum a cada um de nós. E será comum àqueles que um dia entenderem a mensagem de Cristo e o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluias. Irmãos, nós precisamos entender que nos apoiamos não em terra arenosa, mas em terra firme. Oh, glórias! Nós nos apoiamos em terra firme. Nós nos apoiamos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, um exemplo de vida para cada um de nós. Um homem poderosamente usado pelo Espírito de Deus. Oh, glórias! Ele entendeu, amados, que a permanência em Cristo gera vitórias. E ele afirma aos Romanos capítulo 8, versículos 35 até o 39. Ouça. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só a pergunta. Paulo, audacioso, corajoso, homem que sabia quem era o seu Senhor. E ele diz, e ele pergunta, aliás, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Você já pensou a respeito do que é que te separa do amor de Cristo? Às vezes você é separado do amor de Cristo por coisas insignificantes. No entanto, o apóstolo Paulo faz essa pergunta e responde: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meu Deus, que lista grande! Veja, amados, quem nos separará do amor de Cristo?
E ele diz: não serão as tribulações, também não serão as angústias, as perseguições, a fome, não será a falta do que vestir-se, não será a nudez, os perigos, a espada, que são as perseguições. Não serão essas coisas. No 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ô bênção! O apóstolo Paulo entendeu que Jesus era a sua vitória. E ele afirma à igreja de Roma, aos irmãos que se reuniam em Roma: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glórias! Irmãos, quando nós lemos uma afirmativa como essa, uma declaração de fé como essa, nós temos que, no meio das nossas adversidades, olharmos para Cristo Jesus. Olharmos para aquele que é a nossa vitória. Olharmos para Cristo, porque Ele é a nossa vitória. E o servo de Deus, ele vence por antecipação. Oh, glórias! O servo de Deus vence por antecipação. A batalha já é ganha. A batalha é marcada pela vitória, e a vitória é nossa para a honra e para a glória do Senhor. Amados, nós precisamos deixar-nos ser vencedores. Deixe-se ser vencedor em nome de Cristo Jesus. Olhe para o Senhor. Quando as situações ficarem difíceis, complicadas, eis o bom ânimo. Eis o bom ânimo. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Ande com Deus. Abrace o Senhor, envolva-se com o Todo-Poderoso, encha o teu coração com a presença do Espírito. Oh, glórias! Confie na mão poderosa do Eterno, porque Ele não desampara os seus amados. E mesmo em meio a todas as sortes de dificuldades que surgirão na nossa caminhada, nós teremos força, poder, autoridade para sobre elas passarmos com a vitória que vem de Cristo Jesus. Ele é a fonte da nossa vitória, Ele é a fonte do nosso ânimo, Ele é a fonte de sermos para cima, animados, cheios do Espírito de Deus. E é impossível, vale ressaltar que é impossível sermos cheios do Espírito Santo e vivermos para baixo. É impossível. Você pode até passar por alguma crise, mas viver continuamente para baixo é impossível. Amém? Busquemos, portanto, a presença do Senhor. E lembre-se, o Eterno é contigo. Ele conhece os teus sofrimentos, as tuas dificuldades. Ele tem compaixão de você. Ele sabe quais são os teus problemas. E Ele tem prazer em te ajudar. No meio das dificuldades, das aflições, eis o bom ânimo que nos é dado por Cristo Jesus. Toma posse dele. Afinal de contas, Ele diz para você: vinde a mim, vinde a mim. Amém? Oh, glórias! Vamos lá? Vamos seguir? Vamos marchar? Marchemos em nome de Cristo. Vamos orar. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai. E queremos clamar que Tu venhas gravá-la no nosso coração, nas tábuas do nosso coração. Para que quando os maus dias chegarem, possamos lembrar de Ti, Senhor. Lembrar da palavra
E assim, Senhor, certos da vitória, marcharmos em frente, porque Tu és o Deus que nos coroa com ânimo e com a vitória, Senhor. Nós Te louvamos por todas as coisas e queremos clamar que esta palavra fale aos corações, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1060